Bem, pessoal, antes da gente explicar como funciona o método simplex, é preciso que a gente justifique o porquê do, da forma como o método simplex se comporta é suficiente para que a gente tenha o retorno de uma solução ótima, no caso em que o nosso programa linear tenha uma solução ótima. Essencialmente, o método simplex consiste em passear pelos vértices de um poliedro. E o que a gente quer argumentar agora é que o conjunto de soluções viáveis de um programa linear é dado por um poliedro e o conjunto de soluções ótimas de um programa linear, quando existe, contém pelo menos um vértice do poliedro. Então, se o simplex é capaz de passear pelos vértices do poliedro, o simplex é capaz de visitar pelo menos uma solução ótima do nosso programa linear. Portanto, a forma que a gente vai desenvolver o simplex garante que a gente consegue obter dentre as possivelmente infinitas soluções ótimas que o nosso programa linear tem, a forma que a gente desenvolve o simplex garante que a gente visita pelo menos uma delas, certo? Aqui a gente vai considerar o nosso modelo matemático, nosso modelo linear na forma padrão, com função objetivo de maximização, restrições sempre de igualdade com os termos independentes não negativos e variáveis podendo ser valoradas apenas com valores não negativos. Bom, a gente vai começar com algumas definições. Aliás, apenas uma definição, que é justamente a de um poliedro. Um poliedro, geometricamente falando, você pode conhecer um poliedro como aqueles sólidos espaciais que têm vértices, faces e arestas. Se você estiver acostumado a visualizar algumas coisas no R3, né? Como cubos ou prismas, todos aqueles caras são poliedros. Algebricamente falando, do ponto de vista da álgebra linear, um poliedro é um conjunto de pontos, né, do Rn. Um poliedro está inserido em um certo espaço vetorial Rn. E um poliedro é um conjunto de pontos nesse Rn que pode ser caracterizado como a solução de um sistema de inequações lineares, certo? Ou seja, se a gente tem um poliedro, ele pode ser posto como o conjunto solução de um sistema de inequações lineares. O que é um tanto contraditório, porque a gente fez um certo esforço. Na verdade, é um tanto contraditório a gente apresentar essa definição de poliedro agora com um sistema de inequações, porque a gente fez um certo esforço para colocar os nossos modelos matemáticos representados, na verdade, com um sistema de equações. Representar os nossos modelos matemáticos com um sistema de equações facilita o desenvolvimento do simplex. E, de toda forma, sistemas de equações também representam poliedros, apesar de a definição original de poliedros ser dada como o conjunto de solução de um sistema de inequações, né? Um sistema de inequações do tipo menor ou igual. O exercício 76 ele pede justamente para você demonstrar isso, que toda solução, que o conjunto de solução de AX igual a B é um poliedro. E bem aqui ele pede para você notar o seguinte: AX igual a B pode ser visto como o conjunto de solução de AX igual a B pode ser visto como uma interseção de dois conjuntos de solução. O conjunto de solução de AX menor ou igual a B e o conjunto de solução de AX maior ou igual a B, certo? A pergunta que fica no exercício 76 é: a partir
desses dois sistemas de inequações, você consegue representar tudo isso utilizando apenas menor ou igual? Caso sim, se você conseguir montar uma matriz utilizando apenas menor ou igual para representar essas duas partes, então você tem mostrado que a x igual a b é equivalente a um poliedro que representa essas duas inequações matriciais utilizando algum artifício, utilizando algum truque na manipulação desses caras, né? Como é que a gente coloca esses dois sistemas de inequações juntos num sistema de inequações só, de tal forma que esse cara aqui da direita ele é representado como menor ou igual. Bom, então o exercício 76 ele está aqui para justificar isso. Apesar da gente estar representando a forma padrão como um sistema de equações, ainda assim o conjunto solução dos modelos lineares na forma padrão é um poliedro, tá bom? A partir disso a gente tem o exercício 77. No exercício 77, onde você tem uma demonstração que já é um pouco mais, eu não vou dizer trabalhosa, mas ela já é um pouco mais difícil de perceber, a gente tem o seguinte: a definição, dado um poliedro, né? E nota que aqui a gente já está assumindo que a x igual a b constitui um poliedro, porque a gente resolveu o exercício 76. A gente está definindo que x barra é um ponto interior de P. Naturalmente, se x barra pertence a P, ou seja, se x barra é solução para o sistema, né? E também, dado qualquer vetor no mesmo espaço do poliedro e um escalar positivo, a gente pode, quer dizer, dado qualquer vetor no mesmo espaço do poliedro, existe um escalar positivo, provavelmente bem pequenininho, provavelmente um valor bem pequenininho, de tal forma que x barra mais um múltiplo de v ainda está no poliedro, ou seja, x barra é dito um ponto interior do poliedro se x barra está dentro do poliedro e em qualquer direção que você considere nesse espaço vetorial, andar um pouquinho naquela direção partindo do ponto x barra ainda te deixa dentro do poliedro, né? Pois tá. A partir disso, a partir dessa definição, o exercício 77 pede que seja provado que se o vetor de coeficientes da nossa função objetivo é não nulo, então um ponto interior a P, ou seja, um ponto interior do poliedro P, que é o conjunto solução de AX igual a B, não pode ser considerado solução ótima de um modelo linear nessa forma, tá? Justamente na forma padrão. Ou seja, o que o exercício 77 está dizendo para a gente é que apesar de um poliedro ter infinitos pontos dentro dele, os pontos interiores de um poliedro não nos interessam. Ora, se os pontos interiores de um poliedro não nos interessam, resta no nosso interesse para determinar a solução ótima de um modelo linear, restam os pontos que não são interiores ao poliedro, restam aqueles pontos que são fronteiriços. Se você se lembrar de novo do R3 com os cubos, prismas e pirâmides, você vai perceber, com um pouco de exercício mental, que um cubo tem pontos interiores, mas um cubo também tem pontos fronteiriços, né? Pontos que se encontram nas faces, nas arestas e nos vértices de um cubo, certo? Então, abstraindo para Rn, o que o exercício 77 mostra para a gente é que os pontos interiores não nos interessam e o que nos interessa são pontos fronteiriços, né? Aqueles pontos que ficam na casca do poliedro. Tá bem? O teorema 3
que a gente não vai provar, fica para combinatória poliédrica, tá além do escopo dessa disciplina. O que o Teorema 3 dá para a gente é, dado um modelo linear na forma padrão, o conjunto de soluções ótimas desse modelo linear, quando ele tem um conjunto de soluções ótimas, é uma face do poliedro, certo? Aqui a gente ainda não definiu precisamente o que é uma face. Mas traçando novamente uma analogia com os corpos sólidos do R3, do espaço de 3 dimensões, a gente sabe que cubos, prismas, pirâmides, coisas desse tipo têm entidades, têm lugares geométricos conhecidos como vértices, arestas e faces. As faces são propriamente faces, mas como a gente vai estar lidando com poliedros em qualquer nível em qualquer dimensão, a gente vai estar generalizando o conceito de face para combinação convexa de vértices. A gente vai ver o que é já já. Nesse caso, as arestas de um cubo, as arestas de uma pirâmide também vão ser consideradas faces, já que elas são combinações de dois vértices. Os próprios vértices vão ser considerados faces, já que eles são combinações de um vértice só, e assim por diante. Por exemplo, as faces de um cubo, elas podem ser combinações de um vértice, os vértices propriamente ditos, podem ser combinações de dois vértices, as arestas, como você conhece de geometria, e as faces de um cubo também podem ser combinações de 4 vértices, que são as faces com a terminologia que você conhece da geometria, tá bom? Como a gente vai estar lidando com espaços vetoriais de dimensões arbitrárias, a gente não vai poder dar um nome para todos os tipos de faces que existem, como arestas, faces, vértices, que são faces unitárias. A gente vai sempre chamar esses caras de faces, tá bom? Pois tá. O Teorema 3, então, ele diz pra gente isso, que se um problema linear tem um conjunto de soluções ótimas, esse conjunto de soluções ótimas corresponde a uma face do poliedro. Pois bem, como que a gente vai utilizar esse conceito de que o conjunto de soluções ótimas de um programa linear corresponde a uma face do poliedro que determina o seu conjunto de soluções viáveis? Bom, em primeiro lugar, a fronteira, a região fronteiriça, né, não a região interior, a região fronteiriça de um poliedro, ela vai ser determinada basicamente pelas suas faces, certo? Vai ser a união de várias faces. Então, como a região fronteiriça de um poliedro é a união de várias faces, a gente tem interesse nos pontos que estão em uma delas. É isso que o teorema 3 nos diz. Ainda assim, a gente sabe que a gente no começo dessa aula havia dito que o método simplex vai consistir em um passeio pelos vértices de um poliedro. Pois bem, a gente vai entrar agora com a definição de combinação convexa. Dado pontos de x1 a xk, um ponto x barra é dito uma combinação convexa do conjunto x1. Se x barra pode ser escrito como uma combinação linear dos pontos de x1, onde todos os coeficientes se encontram no intervalo entre 0 e 1, de tal forma que a soma dos coeficientes é exatamente igual a 1.
Aqui eu vou preferir ilustrar esse conceito. Eu vou preferir ilustrar esse conceito. Essa ilustração é boa bastante. Aqui a gente tem pontos x1, x2 e x3. Qualquer ponto nesse segmento de reta entre x2 e x3 pode ser expresso como uma combinação linear de x2 e x3, onde os coeficientes estão entre 0 e 1 e os coeficientes somam exatamente 1, certo? Ou seja, todos os pontos entre x2 e x3 são uma combinação convexa de x2 e x3. Todos os pontos no segmento entre x1 e x2 são uma combinação convexa de x1 e x2. Todos os pontos no segmento entre x1 e x3 são uma combinação convexa de x1 e x3. Ou seja, as combinações convexas elas permitem que a gente determine regiões chamadas de fechos convexos, caracterizadas pelos extremos dessas regiões. No caso, qualquer combinação convexa dos três pontos x1, x2 e x3 seria um ponto no interior desse triângulo ou na região fronteiriça desse triângulo, tá bem? Eu espero que tenha dado para entender um pouco. Os pontos internos a esse triângulo são combinações convexas de x1, x2 e x3. E os pontos fronteiriços desse triângulo também são combinações convexas de x1, x2 e x3. Tudo bem. Como eu estava dizendo, quando você considera um conjunto de pontos x, o conjunto de todas as combinações convexas de x é chamado de fecho convexo de x, e aqui a gente vai representar apenas como conv de x. O exercício 78, ele pede para você provar que x está contido no seu próprio fecho convexo. E isso é bastante simples, basta você observar que todo ponto em x é uma combinação convexa trivial dos pontos de x, por conta dessas características, né? Os coeficientes da combinação linear têm que somar o valor 1 e têm de estar todos entre 0 e 1. Para você fazer x1 uma combinação convexa dos pontos de x, basta você colocar o coeficiente 1 em x1 e 0 nos demais. A mesma coisa vale para o x2, para o x3 e assim por diante. Ou seja, você mostra que os pontos de x podem ser vistos como combinações convexas triviais de x. Então, x é um subconjunto do conv de x. O que o exercício 78, que é de fácil demonstração, vai nos prover, junto com o teorema 4, que já não tem uma demonstração tão simples, novamente fugindo ao escopo dessa disciplina, o teorema 4 ele vai dizer que as faces de um poliedro P elas são combinações convexas de um certo conjunto de vértices desse poliedro. Geometricamente falando, né? Se esse triângulo fosse uma face de um poliedro, então esses vértices do poliedro, x1, x2 e x3, eles seriam as extremidades da face e, portanto, eles descreveriam o fecho convexo. Eles descreveriam como combinações convexas, como suas combinações convexas a face, e portanto a face seria um fecho convexo dos vértices que se encontram nas suas extremidades, certo? O que o exercício 78 diz pra gente é que os pontos x se encontram no seu próprio fecho convexo.
O que o Teorema 4 diz pra gente é que toda face de um poliedro é combinação convexa de um certo subconjunto dos seus vértices. Portanto, o exercício 78, ele diz pra gente que toda face do poliedro tem pelo menos um vértice do poliedro naquela face. Agora veja só, o método simplex é um método que vai passeando pelos vértices de um poliedro até encontrar uma solução ótima. A gente sabe que a solução ótima, a gente sabe que o conjunto de soluções ótimas de um poliedro é uma face do poliedro, caso ele tenha um conjunto de soluções ótimas. E a gente sabe, dada a combinação do exercício 78 com o teorema 4, que toda face de um poliedro contém pelo menos um vértice do poliedro. Portanto, se eu tenho um método que me permite passear pelos vértices de um poliedro, eu tenho um método que me permite visitar as faces de um poliedro em pelo menos um dos seus pontos, e como existe uma face que caracteriza justamente o conjunto de soluções ótimas do poliedro, o método simplex, visitando um vértice de cada vez, eventualmente visita essa face ótima do poliedro, e apesar de não haver garantia de que ele visite mais de um vértice dessa face ótima do poliedro, ele visita pelo menos um vértice dessa face ótima do poliedro, e, portanto, o método simplex, na sua intenção de visitar os vértices do poliedro, ele acaba visitando ao menos uma solução ótima do poliedro que caracteriza o conjunto de soluções viáveis do nosso modelo matemático, tá bom? Então a gente tem todas essas características, né? Isso aqui está escrito nesse parágrafo. Então, resumindo até agora, a gente sabe que um modelo matemático na forma padrão tem o seu conjunto de soluções viáveis descrito por um poliedro. A gente sabe que os pontos interiores ao poliedro não nos interessam, portanto restam os pontos fronteiriços. Esses podem ser decompostos como a união das faces do poliedro. E um dos teoremas que a gente viu diz que o conjunto de soluções ótimas do poliedro, caso exista, corresponde justamente a uma das faces. Como a gente viu pela definição de combinação convexa e pelo teorema 4, cada face do poliedro contém pelo menos um vértice do poliedro. Então, o conjunto de soluções ótimas do poliedro, uma face daquele poliedro, contém pelo menos um vértice do poliedro. Portanto, existe pelo menos um vértice do poliedro que é solução ótima para o nosso modelo matemático. Se a gente é capaz de visitar os vértices do poliedro, eventualmente a gente é capaz de visitar uma das soluções ótimas do nosso modelo matemático, tá bom? Então, essa ideia ela vai basicamente ser a força motriz do método simplex, e a gente vai ter mais um daqueles teoremas mágicos agora, cuja demonstração foge ao escopo da disciplina, que é o teorema 5. E o teorema 5 ele vai facilitar bastante para a gente a escrita do simplex, porque o método simplex ele passeia pelos vértices de um poliedro, mas até agora a gente não soube caracterizar o que é um vértice de um poliedro. O teorema 5 nos provê justamente isso. Dado um poliedro caracterizado por um sistema de equações, a gente sabe que o ponto x barra é vértice do poliedro se e somente se x barra é uma solução básica de ax igual a b.
Recapitulando, uma solução básica é aquela que ou não tem parâmetros ou é uma solução paramétrica onde todos os parâmetros são atribuídos o valor zero, tá bom? Então a gente sabe, no fim das contas, caracterizar o conjunto de vértices de um poliedro como o conjunto de soluções básicas do sistema de equações daquele poliedro, desde que o poliedro possa ser descrito dessa forma. Então, eis o motivo para a gente ter posto o nosso modelo matemático na forma padrão. Isso vai permitir que a gente caracterize o conjunto de vértices da nossa região viável como o conjunto de soluções básicas desse modelo matemático, quer dizer, desse sistema de equações. E agora, depois de todo esse raciocínio, onde a gente vai desenvolver um método que consiste num passeio pelos vértices de um poliedro, que garantidamente vai acabar visitando pelo menos uma solução ótima do nosso modelo matemático, a gente não vai mais se preocupar tanto com o conceito de vértices ou de poliedros. A gente só vai se preocupar em desenvolver um método que visite todas as soluções básicas de um sistema de equações. Bem, então a gente conseguiu utilizar a abstração de entender a região viável do nosso modelo matemático como um poliedro para visualizar o porquê de visitar os vértices é suficiente para encontrar uma solução ótima. E a partir de uma série de resultados, a gente vai perceber então que visitar todas as soluções básicas do nosso sistema de equações que descreve as nossas restrições vai ser o suficiente para a gente eventualmente encontrar uma solução ótima, caso uma solução ótima exista. Bom, então, é baseado nisso que a gente vai desenvolver nos próximos vídeos o método simplex. Ou seja, agora a gente está preocupado em fazer um passeio pelas soluções básicas do conjunto de restrições de um modelo matemático dado na forma linear. Eventualmente, uma delas vai ser a solução ótima, vai ser uma solução ótima, ou o nosso modelo matemático não tem solução ótima, tá bom? Então, a gente vai desenvolver isso nos próximos vídeos. E até lá, pessoal.